Professor, como eu traço os diagramas de força cortante e momento fletor? Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia. No vídeo de hoje, aquele vídeo mais técnico que conclui finalmente a série de equilíbrio da viga navio, aquela série que detalha a teoria onde a gente vai fazer a análise estrutural do casco de uma embarcação, olhando aquela perspectiva de esforços globais da embarcação. Então, é aquela teoria que primeiro estabelece o processo de equilíbrio do casco para depois definir os esforços que atuam na estrutura da embarcação. Essa teoria, você pode encontrar os vídeos dessa série aqui no card. E é fundamental que você esteja acompanhando nossos vídeos para poder compreender e entender o vídeo de hoje. Então, se você ainda não viu todos os vídeos dessa série, por favor, dá um stop nesse vídeo, assiste os vídeos anteriores, porque é muito importante que você esteja acompanhando esse conteúdo. Esse conteúdo, eu ouso dizer que ele é simples, comparativamente a Projeto Baseado em Sociedade Classificadora, que é outra série aqui do canal, e também comparado a Composição de Tensões, que é uma série que eu ainda não iniciei os vídeos. Mas, comparativamente falando, o equilíbrio da viga navio é um assunto relativamente simples. Tem algumas peculiaridades, algumas coisas interessantes, algum conhecimento muito específico associado à engenharia naval. Não é uma mera aplicação de mecânica dos sólidos. Já falei isso para vocês aqui bastante e ainda vou falar um pouco disso quando a gente começar a calcular tensões. No entanto, é um conteúdo que você precisa ter muito cuidado e muito respeito, inclusive, porque é, na minha visão, um dos conteúdos mais importantes no pensamento, na formação de um engenheiro naval. Porque é ali, quando você começa a entender os conceitos associados a equilíbrio de viga-navio, posição do navio em relação à onda, distribuição de esforços e como a estrutura de uma embarcação absorve esses esforços e como a onda amplifica esses esforços em determinados instantes de tempo e por essa razão leva à fadiga do casco. Então esse conteúdo, não obstante, ele reúne vários outros conteúdos associados então a estruturas navais. E é por isso que eu dedico bastante cuidado, bastante atenção à formação dos engenheiros de estruturas navais, forçando bastante esse conteúdo. Sempre esse conteúdo é tópico de questão da Marinha. Eu, quando preparava essas questões, preparava essas provas, fazia questão de colocar pelo menos uma questão de equilíbrio de viga-navio, porque ali você diferencia o pessoal que tem um mínimo de formação de engenharia naval do pessoal que realmente está ali só passeando, está ali só ocupando o tempo e não compreende o básico de mecânica de estruturas navais. Tudo bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai tratar aqui do nosso fluxograma basilar, aquele fluxograma que estabelece o processo de análise global da estrutura de uma embarcação. Aqui, nós ainda estamos no segundo step, Depois que nós definimos as cargas, verificamos o equilíbrio. Ponto fundamental, pessoal. Fazer análise estrutural de navio com uma carga não equilibrada é erro crasso. É erro de reprovação na minha disciplina. E acho que deveria ser reprovação em qualquer circunstância. Mas uma vez que você estabeleceu o equilíbrio e construiu a famosa curva de carga, aqui está o exemplo da curva de carga que nós estamos usando aqui nessa série de vídeos, que é referente a uma condição de carga que eu estabeleci com vocês lá no início dessa série. Se você chegou a essa curva de carga, verificou o equilíbrio, então o passo seguinte é definir os esforços. Lembrando também que um vídeo muito importante que não está nessa série, mas ele estabelece porque ele é mais fundamental ainda,
ele estabelece o conceito de carga, esforço, tensão e falha. É esse vídeo que está aqui no card. É fundamental também que você entenda esses conceitos. Então, a partir dessa curva de carga, a gente no vídeo de hoje vai verificar a traçagem do gráfico de força cortante e momento fletor. Eu dediquei um vídeo inteiro explicando para vocês como calcular essas curvas, né? Então, a partir dessa curva de carga aqui, a gente começa a identificar algumas regiões do gráfico. A primeira região vai de 0 a 40. Por quê? Porque é a região que está marcada aqui nessa imagem, que representa uma figura geométrica que eu consigo calcular a área. Então, se eu quiser saber a força cortante no ponto do navio de coordenada 40, medida em relação 40 metros, medida em relação ao espelho de popa, a força cortante nesse ponto x igual a 40 é equivalente à área A1 que está marcando aqui na minha curva de carga. Lembrando que a força cortante no ponto x igual a 40 é igual à integral de 0, espelho de polpa, até 40 metros, medida em relação ao espelho de polpa, da curva Qzinho de x, obviamente no intervalo dx. Repetindo esse procedimento, então, no ponto 60 metros, ou seja, x igual a 60 metros, a força cortante vai valer a área antes dos 60 metros, ou seja, a área entre 0 e 60 metros da curva de carga. E aqui eu estou usando a nomenclatura A1 mais A2. Por quê? Porque eu estou discretizando essa área em dois trechos que eu consigo usar fórmulas simples para calcular a área. Então, a integral de 0 a 60 metros de Q de x equivale à força cortante no ponto x igual a 60 metros, que representa A1 mais A2. E assim eu posso ir progredindo o meu cálculo usando sempre o resultado anterior. Se eu calculei A1 mais A2, quer dizer, se eu calculei A1, basta somar A2. E eu posso repetir esse processo para calcular x igual a 180 metros. A força cortante para x igual a 180 metros é A1 mais A2 mais A3, que representa, então, a integral de 0 a 180 metros da curva Qzinho de x. Tudo bem? Então, com isso, eu consigo marcar também os pontos em 200 metros e, por fim, em 240 metros. Observa que se eu fiz tudo certinho, se a curva de carga está em equilíbrio, se o meu processo de integração for certinho, o ponto em x igual a 240 metros tem que valer 0. Já falamos muito sobre isso. Então, a gente tem os pontos marcados aqui no gráfico de força cortante. E foi aí que eu parei no vídeo anterior. E alguns alunos têm sempre a dúvida, professor, como é que eu faço a traçagem entre pontos? E eu guardei esse vídeo especialmente para discutir essa questão da traçagem, porque na minha concepção ela tem duas abordagens. Uma abordagem matemática que só serve para a prova, e eu vou ensinar para vocês. E uma outra abordagem mais realista, que a gente vai ver como fazer também no vídeo de hoje. E por que isso? Porque observa que eu estou usando uma curva de carga com trechos constantes, ou seja, a carga vertical aplicada em trechos do navio é um valor constante. É o que a gente chama de função constante por trechos. A cada trecho desse, a minha carga é constante. Se eu integrar uma constante, eu vou então encontrar uma reta. Então, a integral, vamos supor, de alfa, nada mais é do que alfa x. Está me acompanhando? Alfa x é uma equação que descreve uma reta. Então, para você ligar dois pontos no gráfico
que no gráfico de Qzinho de x estão na mesma horizontal, ou seja, possuem o mesmo valor, ou seja, são um trecho constante de carga, no gráfico de força cortante, então vai ser uma reta. Tudo bem? Entendeu esse raciocínio? E assim, como eu estou usando uma curva de carga constante por trechos, a minha curva de força cortante também vai ser composta de trechos lineares, ou seja, retas. Eu posso então ligar cada dois pontos importantes por uma reta. Tranquilo até aqui? Tá me acompanhando, raposinha? Ótimo. Mas e se eu pegar e colocar uma carga linear? O máximo que um professor costuma colocar numa prova são trechos de carga linear. Por quê? Porque já tem uma dificuldade numérica suficiente para medir se o aluno compreende e é capaz de realizar isso em um tempo razoável. Se você complexar demais essas equações de carga, você não vai estar aferindo nenhuma habilidade do aluno, a não ser alguma habilidade muito ali de cálculo e que não é muito prática quando a gente for falar de embarcações com cascos reais. Por quê? Cascos reais têm curvaturas complexas. Estou usando o termo complexo aqui não no termo matemático, tá? No termo complexo do português, de complexidade. Essas curvaturas complexas vão representar curvas de carga que não podem ser descritas nem por constante, nem por reta, nem por equação de segundo grau. São funções muito, vamos dizer assim, aleatórias, né? Com uma dispersão muito aleatória, podendo inclusive não ter continuidade. Quando você tem, por exemplo, cargas concentradas, né? Então você vai gerar aí gráficos de força cortante que tem que levar em consideração essa questão da não continuidade de cargas concentradas. Então, por essa razão, o máximo que eu costumo colocar em prova são trechos de carga linear, porque aí a gente consegue medir algumas habilidades do aluno que está começando esse assunto. Professor, como é que você coloca uma carga linear? Simples. Coloca uma proa ou uma polpa na forma de cunha. Cuidado, né? Eu não estou falando de uma proa em V, né? Eu não estou falando de uma proa que diminui o calado e a boca simultaneamente. Eu estou falando de uma proa em cunha, ou seja, a boca é constante e o pontal, né, vai diminuindo até chegar ao biquinho de proa, que não é um bico, mas é uma reta que tem a largura da boca da embarcação. Quando eu tenho uma proa ou uma polpa em cunha, eu tenho uma flutuação que vai variar linearmente. Por quê? Porque o trecho de volume submerso varia com uma única dimensão, que é o pontal que vai dar origem ao calado, e aí nesse caso você tem uma variação linear da flutuação que vai representar uma variação linear da curva de carga. Se você for malvado o suficiente e colocar uma proa que tem uma componente de redução da boca e uma componente de redução do calado barra pontal, né? Na verdade, você reduz o pontal que vai refletir na mudança do calado. Nesse caso, é a mesma ideia. Você vai ter duas variações a cada passo que você dá. Se na proa em cunha, a cada passo que você dá, você reduz uma única dimensão, na proa em V, o que você vai ter é a redução de duas componentes. Portanto, você vai ter uma flutuação que vai reduzir quadraticamente. Isso vai dar origem, então, a uma cortante cúbica, que vai dar origem ao momento fletor de ordem 4. Acho desnecessário fazer isso, como expliquei em uma prova. Então, vamos tratar aqui da questão da integral de trechos lineares. Vou continuar o exercício porque é exatamente análogo, tá bom? Então, eu cheguei aqui à curva de força cortante. E, novamente, eu vou usar o método das áreas para calcular o gráfico de momento fletor. Então, novamente, eu identifico as áreas,
Posso usar a letra B para não confundir com as áreas na resolução da curva de carga. Então, marco as áreas com a letra B, mas perceba uma coisa muito importante. Eu tenho um ponto novo, eu tenho um ponto onde a cortante está atravessando o eixo das abscissas. Toda vez que a cortante cruzar o eixo das abscissas, eu preciso calcular a posição deste ponto e dividir em duas áreas, porque eu vou ter um trecho de área positiva e um trecho de área negativo no meu gráfico. Nesse caso aqui, a minha curva de carga é simétrica, o que vai levar a uma cortante simétrica e, portanto, esse ponto aí é facilmente calculado como estando exatamente a minha anal, ou seja, x igual a 120. Nos exercícios vai ter aí cascos com distribuição de carga não simétrica e aí eu vou mostrar um pouco como calcular esse ponto. Infinitas formas de fazer isso. Vou mostrar algumas. Mas o importante é que eu caracterizei, então, algumas regiões nesse meu gráfico de força cortante. Então, como vocês podem ver, a gente vai fazer trecho a trecho, igualzinho nós fizemos lá no vídeo anterior. Então, o primeiro ponto é o mesmo x igual a 40. O momento fletor para x igual a 40 metros, medido em relação ao espelho de polpa da embarcação, corresponde à área B1, que nada mais é do que a integral de 0 a 40 metros da curva Qzão de x, força cortante. E dando sequência, então, o ponto a 60 metros vai ser A1 mais A2, que nada mais vai ser do que a integral de 0 a 60 metros da curva Qzão de x. E repetindo esse processo, mas dessa vez eu tenho uma etapa a mais, porque eu tenho esse ponto que intercepta o eixo das abscissas, eu vou chegar nos pontos aqui do diagrama de momento fletor. E aí vem aquela dúvida, como é então que eu ligo esses pontos? Bom, não é mais uma função constante por trechos. O gráfico de força cortante ele é composto de retas. E aí, como é que eu vou fazer para ligar os pontos aqui no gráfico de momento fletor? Vou ensinar uma forma muito simples. Se a reta está apontando para cima, então isso está crescendo. Então, a gente pode associar isso com felicidade, principalmente se essa reta representar o meu lucro no ano. Então, reta para cima, carinha feliz. Reta para baixo, carinha triste. E aí, sabendo disso, eu só olho aqui no diagrama de cortante o trecho. O primeiro trecho, então, tem uma inclinação. Compare essa inclinação com essa minha analogia da carinha feliz e carinha triste. E aí, marque os dois pontos que você tem que ligar e transfira esses dois pontos para carinha feliz ou carinha triste. E aí, então, você vai marcar a concavidade correta da equação quadrática. Entendeu? Professor, desse jeito é diferente do que eu aprendi. Tem um monte de jeito de fazer. O segundo jeito, que é provavelmente como os professores de cálculo ensinam, é o seguinte. Se αx, alfa é positivo, então αx² sobre 2 será positivo. E uma equação αx² sobre 2 é uma concavidade que fica no quadrante do eixo das ordenadas positivo. Se αx², se αx for negativo, ou seja, menos αx, a integral é menos αx² sobre 2. Então, isso vai representar uma curva quadrática que vai estar contida na parte inferior, na parte negativa do eixo das ordenadas. Então, vai ter a mesma ideia da carinha triste que eu falei. Então, você vai pegar esse diagrama e desenhar no diagrama de momento fletor. Tudo bem? Professor, tem outra forma? Tem outra forma de pensar. Eu gosto bastante também dessa forma. Pega aqui, ó, no gráfico de cortante.
arrasta a mãozinha e verifica o seguinte: quando você anda a mãozinha, o delta que você está somando, ele está aumentando ou ele está diminuindo? Não o valor da área, mas o incremento de área. Então, se você andou 1 milímetro com a mão para a direita, esse incremento de área foi maior ou menor do que o milímetro anterior que você andou? Se o incremento de área é maior, então significa que a curva está crescendo cada vez mais rápido. Se o incremento de área for menor, quer dizer que a curva está crescendo cada vez mais lentamente. Então você consegue identificar a curvatura por essa terceira técnica. Mas a técnica que me interessa ensinar para vocês é a técnica definitiva. É a única que vocês precisam saber implementar. E é a mais fácil de todas. E ela vai valer para qualquer caso, para qualquer casco de navio, para qualquer distribuição de carga. Não precisa ter equação, não precisa ter equação de reta, quadrática, cúbica, não precisa ter integral analítica. Simplesmente faça o seguinte: pega 2 pontos que você já tem, em vez de traçar entre esses 2 pontos, cria um ponto artificial no meio. Pega esse ponto artificial no meio, que você colocou no momento fletor, e coloca ele no gráfico de cortante. Calcula a área do ponto inicial até esse ponto artificial que você colocou no meio. Pega esse valor de área e coloca no diagrama de momento fletor. Com 3 pontos, vai ficar evidente a curvatura que você precisa desenhar. Ou seja, sempre que você tiver em dúvida de como desenhar um trecho do teu diagrama, seja de cortante, seja de fletor, crie pontos artificiais entre pontos que você já desenhou no gráfico. O professor vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho, mas você nunca vai errar a traçagem das curvas. É muito melhor você traçar isso corretamente do que você querer ganhar tempo e fazer uma traçagem errada. Então, não é assim tão importante, porque os limites estão estabelecidos. O que vai acontecer ali é alguma coisa entre esses limites. Mas é legal você ter uma boa, uma correta distribuição, porque quando a gente for falar em diagrama de tensões, hoje em dia, com recursos computacionais, você consegue varrer todo o casco da embarcação e identificar o campo de tensão ao longo de toda a embarcação. E aí fica muito interessante essa visualização. Sem contar que essa técnica de dividir em pontos menores vai ser a técnica que nós vamos implementar, como eu falei, para tratar de geometrias complexas de casco. Então é fundamental que você tenha entendido essa técnica. Resumo. Questão de prova, dá uma olhada se a curva é constante, é uma função constante por trechos, tem trechos que são retas ou tem trechos que são equações quadráticas. E aí calcule então e verifique a curvatura correta no diagrama de cortante e fletor. Ficou na dúvida? Cria pontos artificiais, calcula o método das áreas nesses pontos artificiais e você consegue traçar a curva sem pestanejar, sem ter que pensar em nada, sem ter que decorar nada. Essa técnica de discretização de múltiplos pontos entre pontos limites do gráfico é a técnica que nós vamos implementar para calcular geometrias complexas de casco. Então fica comigo, espero que esteja gostando desse conteúdo e a gente se vê no próximo Pitada de Engenharia. Um forte abraço, pessoal!